triste? O que está acontecendo com vocês? Estão com a cara meio assim. Bom, vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor amado, por mais um dia que o Senhor permitiu que nós tivemos, Pai. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Espírito Santo, neste momento nós estamos aqui, Pai amado. Querendo mais de Ti em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, eu te peço que neste momento eu possa diminuir e que a Tua presença cresça nesse lugar. E que não venha ser eu falando, mas sim o Teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Que toda roubada da palavra possa estar caindo por terra, Espírito Santo. Que toda distração venha estar caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha com a Tua santa presença sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém? Pode se sentar. Pode ficar sentadinhos. Bom, quero começar a fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já teve um sentimentinho assim dentro de nós? Ou já pensou, cara, Deus não me ama. Deus não tá nem aí pra mim. Nossa, Ele não tá. Não tá isso assim. Já teve esse sentimento de abandono, de rejeição? Ninguém? Amém. Bom, eu já pensei assim. Eu já tive esse sentimento há muito tempo. Para quem não me conhece, prazer, sou Isabelle. Não sou daqui, eu vim de Guarulhos e vim morar com a minha irmã. Por que morar com a minha irmã? Porque eu perdi minha mãe em 2016 e em 2018 perdi meu pai. Enfim. E antes desses acontecimentos acontecer, eu sempre pensei que Deus não estava nem aí para mim, que Deus não olhava para mim. Às vezes as pessoas chegavam em mim e diziam, Deus te ama. Eu, tá bom, que bom. Mas eu não acreditava, eu não sentia assim. Lógico que Ele me ama. E sempre me ama e vai sempre me amar, né? Mas eu estava cega, infelizmente. Antes de minha mãe morrer, eu não morava com ela, eu morava com meu pai, né? E antes dela morrer, eu sempre tive esse sentimento de abandono por ela. Porque antes de eu morar com meu pai, antes de eu morar com a minha tia, enfim, eu e meus irmãos, a gente foi para um abrigo. Por quê? Porque minha mãe nos deixou lá. E antes dela deixar, ela tinha ficado doente, enfim, e começou a morar na casa de um amigo dela de favor, né? Minha mãe, ela se recuperou, e como a gente não tinha onde ficar, como meu pai estava em Guarulhos, não tinha contato com a gente, então não tinha como ele ajudar, então a minha mãe nos levou para o conselho tutelar. Não vou lembrar quanto tempo a gente ficou lá. A Carol fala que foi menos de um mês, mas eu tenho uma lembrança que não foi menos de um mês, não. Mas enfim. E quando ela deixou a gente lá, pronto. Eu fiquei assim, cara, não acredito. Até um pouco atrás eu tava com a minha mãe. Até um pouco atrás eu tava com meu pai e com a minha mãe, velho. Tipo, eu fiquei perdida, totalmente perdida. Depois, não ia visita. Eles ficam um bom tempo sem ir visitar a gente. Depois apareceu a minha mãe com a minha tia. Enfim. Resumindo, no final, quem
pegou a nossa guarda foi a minha tia. Então, eu fui morar com a minha tia. Minha mãe morava com ela, então praticamente estava morando com a minha mãe. Fiquei um bom tempo morando com elas. Enfim, quando eu estava morando com elas, eu não estudava. A gente ficava na rua. Nossa, que bonito. Não é bonito não, gente. E hoje, por causa disso, sofro com consequências. Olha só as consequências da vida, meu Deus. Enfim. E aí, meu pai então decidiu pegar a gente. E a gente foi para Guarulhos. Mas a gente não foi morar de cara assim com meu pai. A gente foi morar com a minha tia, irmã dele. Então, quando a gente ficou morando com ela um bom tempo, ela colocou a gente numa escola, a gente estudava, eu fazia um curso lá de um monte de coisa, misericórdia, só de lembrar, meu pai. Enfim, me cansa, só de lembrar me cansa, porque é muita coisa, era muita coisa. Até de fazer comida tinha um negócio, acredita? E aí, um dia meu pai chegou na casa dela e falou, eu vim buscar os meus filhos. Então a gente foi morar com ele. Mas aí mudou a minha vida. Por que mudou? Porque na casa da minha tia tinha tudo assim na mão, sabe? Comida pronta, chegava, ia tomar banho, já jantava, fazia a lição e ia dormir. Então, não precisava me preocupar com nada. Mas aí fui morar com meu pai. Eu tinha que aprender a fazer comida, tinha que aprender a cuidar da casa, a cuidar dos meus irmãos, que não era nada fácil. E tive que aprender a lavar roupa. Enfim, tive que aprender um monte de coisa. Ficou muito difícil, porque eu não tinha minha mãe ali para me ensinar. Eu não tinha uma mulher ali para me ensinar, sabe? Não, eu tinha minhas tias, mas elas não moravam no mesmo lugar que eu morava. Então era muito difícil, né? E aí tive que aprender a assinar a marra. Vou ter que aprender. Eu vou te mostrar aqui uma vez só e você vai ter que fazer lá. Enfim, era assim. Mas por causa, não por causa disso, gente, que eu aprendi a fazer essas coisas. Não, eu tenho o maior orgulho porque eu aprendi isso. Hoje eu consigo fazer muitas coisas. Hoje eu não preciso, se eu olhar assim, eu não preciso ficar dependendo da Carol, sabe? Se ela sair, eu consigo me virar sozinha, graças a Deus, mas é isso. Mas aí eu tive que escutar muitas coisas, muitas críticas, quanto das minhas tias, quanto das minhas vizinhas, enfim, das amigas, né? Tive que enfrentar muito. Teve um belo dia que uma das minhas tias chegou, eu estava na minha casa, eu vi ela passando e disse: "Oi, tia, tudo bem?" Sabe o que ela me respondeu? "Não fala comigo, porque eu não falo com nomes muito feios." Aquilo dali, gente, doeu no meu coração tão assim, que eu falei: meu Deus, o que eu fiz, cara? Eu olhava assim, olhei pro meu tio e disse: meu Deus, não acredito que eu escutei isso. Aí ele: deixa pra lá. Mas como eu ia deixar pra lá? Fui eu que escutei, e doeu em mim, não foi nele. Como eu ia deixar pra lá? Enfim, e causou feridas em mim. E às vezes eu sempre escutava as pessoas, elas dizer: você tá sem mãe, você não tem mãe, sua mãe não tá aqui, blá 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 blá. Sempre escutava isso. E aí eu sempre senti. E só porque ela nos deixou lá no conselho, ela sempre falava que minha mãe tinha me abandonado. Então sempre eu senti uma raiva assim da minha mãe porque ela tinha feito aquilo. Eu não entendia o porquê ela tinha feito aquilo. Mas depois de um tempo eu fui entender. A minha mãe, ela nos levou, né? Depois ela tinha voltado e ela tinha ficado doente de novo. Parece que morou na rua, enfim. E minha tia, que pegou a nossa guarda, ficou sabendo que ela estava na rua e foi ajudar ela. Enfim, né? Voltando lá.
E aí as minhas tias sempre falavam isso, as minhas amigas também. Ela sempre achava isso como algo tipo, eu vou usar uma arma contra mim, sabe? Você é sem mãe. Você é uma menina sem mãe. Sua mãe te abandonou. Tipo, e aquilo me machucava demais. Porque eu olhava assim pro canto e não via minha mãe, eu não via ninguém. E o sentimento foi tomando conta de mim. De abandono, sentimento, enfim. E às vezes as pessoas que eu frequentava a igreja lá de vez em quando. Só de vez em quando, assim. E aí as pessoas às vezes me chamavam e sempre dizia, não, Deus está com você, Deus ama você e tal. Mas eu ficava tipo, cara, o que eu passei? Não sei, não tô sentindo isso. Porque eu tava cega. O diabo tinha me cegado ali, enfim. 2016, recebi a notícia que minha mãe tinha falecido. Pronto. Foi aonde que o meu mundo caiu. Foi aonde que os meus sonhos... Não tinha mais sonho. Porque todos os meus sonhos, a minha mãe estava. Ela fazia parte dos sonhos. Enfim. Depois que ela morreu, depois da morte da minha mãe, as coisas ficaram muito difíceis. Porque meu pai perdeu o emprego, meu pai afundou na bebida. E foi bagunça atrás de bagunça. E a minha tia sempre ficava cobrando de mim. Sempre falava. Sempre, às vezes o meu pai, ele não ficava muito em casa. Às vezes minha tia dizia que eu ia viver sozinha, que ninguém me amava, que enfim, sempre escutei essas coisas. E sempre tinha algo que a minha tia também falava. Você vai ser igual a sua mãe. Por quê? Pra quem não sabe, a minha mãe teve a Carol com 15 anos. Então, só porque a minha mãe teve a Carol com 15 anos, isso também eu ia ter filho com 15 anos. Antes eu não entendia quando ela falava que eu ia ser igual a minha mãe. Sentia maior orgulho, porque a minha mãe era barraqueira e misericórdia. Aí, enfim. Aí eu, nossa, vou ser igual a minha mãe, vou pra cima. Tá bom. Até que eu ia, mas eu apanhava de vez em quando, gente. Misericórdia. Aí, sempre falava essas coisas, né? Depois de um tempo, meu pai se afundou na bebida e foi bebida. Meu pai não ficava muito tempo em casa. Minha rotina, gente, era ir pra escola de manhã. Sempre estudei de manhã. Ir para a escola de manhã, voltava, ia para casa, pegava os meninos, levava para a escola, voltava para minha casa e ficava trancada dentro da minha casa. Eu mesmo me trancava. De vez em quando eu saía, mas eu mesmo ficava trancada dentro de casa, sentindo uma tristeza, uma solidão. Olhava para mim, a única coisa que eu só falava, eu quero morrer. Eu falava assim, eu quero morrer, eu quero sumir desse mundo, desse planeta que não é meu lugar aqui. Eu sempre falava assim. Depois de um tempo, eu comecei a frequentar a igreja que me chamava. Eu ia de vez em quando. Aí eu ia. Depois eu não ia mais. E ficava naquela e naquela. Aí um belo dia chegou uma mulher falando assim que Deus me amava, que Deus tinha algo na minha vida. E falou. Aí eu fiquei, eu não entendia, gente. Eu não fazia melhor. Eu não sabia o que ela estava falando pra mim. Eu falava, essa mulher é doida. Porque, tipo, eu olhava, como assim? Enfim. E quando ela falava que Deus me amava, eu só falava assim, tá bom. Pra ela achar que eu acreditei, né? Tipo, enfim. Depois de um tempo, eu só tô resumindo, tá? Porque a história é muito longa. Depois de um tempo, meu pai ficou muito doente. O meu pai, ele foi pro hospital, ficou internado, voltou, porque ele tinha mentido pros médicos, falando que estava bem, mas não estava nada bem. Depois, eu vi meu pai passar mal, com falta de ar. Com muita falta de ar. E eu vi aquela situação ali. No outro dia eu recebi a notícia que parece que o pulmão dele não estava funcionando, que
estava nas mãos de Deus e que só Deus para fazer o milagre. Quando a minha tia falou isso, pronto, eu falei, pronto, eu não tenho mais nada para perder, velho. Só minha vida. Agora, você pode tirar. Eu sempre chamei Deus de você. Eu ia para a janela e falava, você não me ama? Você não falou para a mulher que você me amava? Cara, por que? Eu ficava tipo, por que você vai... Eu ficava... Enfim, gente. Depois, meu pai morreu. Mais uma ferida dentro do meu coração. Mais um sentimento. E o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição que eu tinha, assim, era muito grande dentro de mim. A ferida era muito grande dentro do meu coração. Que quando eu cheguei aqui, gente, perdida. Não conhecia ninguém. Eu não sabia da vida de ninguém. Não, conhecia algumas pessoas porque eu tinha passado as férias aqui, né, com meus irmãos. Mas não era intimidade. Tipo, há muito tempo te conheço, você é a minha melhor amiga. Não isso. Nossa, essa caneta tá de brincadeira com a minha cara. Enfim. E eu fiquei totalmente perdida quando eu vim pra cá. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, velho? Não conheço ninguém. Aí, na minha cabeça, eu ia chegar aqui na igreja e ia falar, cumprimentar tudo mal. Tava isso, cumprimentar as pessoas mal, porque as pessoas... Não sei porquê, gente, só tava isso na minha cabeça. Tava ainda aprendendo. Enfim, depois fui pra casa, né, quando eu tinha... Primeiro dia que eu vim pra igreja aqui, fui pra casa e perguntei assim pra Carol, você vai todo dia pra igreja? Ela, sim. Aí eu falei, ela falou menos de quinta e sexta, porque antes, na época, parece que não tinha. Aí eu falei assim, cara, minha vida vai mudar mesmo? Porque eu vou viver todo dia na igreja, velho. Eu olhei assim e falei, não quero. Não quero. Porque lá eu fugia, eu inventava coisa, eu quis, enfim, gente. E aqui eu não tinha escapatória pra eu fazer isso. Enfim, mas quando teve um culto, onde... Ai, meu Deus, não vou lembrar o dia, pai. Mas quando teve o culto onde eu aceitei Jesus verdadeiramente na minha vida, naquele culto Deus estava falando comigo. Estava falando, tirando todas as mentiras que o diabo tinha falado para mim. Ai, você não é amada, você não é amada. Aquele Deus te deixou. E era totalmente mentira, né? Porque nós sabemos muito bem que Deus ama sim. Porque lá em João 3:16 vai dizer que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pai que deu seu único filho para morrer por aqueles que não merecia. Um pai que deu seu único filho para morrer para aqueles que praticamente eram ingratos, que não reconheceu Jesus, porque Jesus veio e muitas pessoas não reconheceram ele. Muitas pessoas não aceitaram ele. Mesmo assim, ele morreu por nós. Muitas vezes a gente deixa o inimigo lançar essas coisas na nossa cabeça, que Deus não... Principalmente isso, principalmente o adolescente. É uma coisa. Não pode acontecer nada na vida de um adolescente que pronto. Deus não gosta de mim. Deus não me ama e esqueceu que eu existo. Enfim, sempre tem isso na cabeça de um adolescente. Sempre tem isso no coração de um adolescente, né? Impressionante. E é onde que a gente, que sabe da palavra de Deus, tem que estar sempre confrontando esses pensamentos e não falar, peraí, a palavra de Deus vai falar totalmente ao contrário disso, porque tem um monte de versículo que fala que fala do amor de Deus. Tem vários versículos que falam sobre o amor de Jesus. Enfim, né? Quando eu aceitei Jesus, gente, eu não deixei ele curar totalmente as feridas do meu coração. Eu não dei lugar para ele quando aceitei ele.
E tinha muita coisa aqui, ó, dentro do meu coração para Jesus curar. Muita coisa. Principalmente a minha relação com Ele. Porque às vezes eu olhava assim, eu enxergava Deus totalmente diferente que eu enxergo agora. Eu ficava tipo, sério mesmo, Deus? Tipo, enfim, né? E quando eu vim aqui, as primeiras passagens que eu, tipo assim, da Bíblia, que Deus tinha falado comigo foi que eu amo muito essa passagem, é a história de José, velho. Por que a história de José? Porque José passou por tudo aquilo que ele passou, né? Como vai falar em Gênesis, a partir do capítulo 37. É 37, né? Em diante, vai falar da história dele. Eu me senti, assim, em partes, que ele foi para um lugar, uma terra totalmente desconhecida, né? Uma terra que cultura diferente, coisas totalmente diferentes. Mas é diferente porque José, ele conhecia Deus. Eu vim para cá para conhecer Jesus. Eu vim para cá para ser liberta. Eu vim aqui para ser curada. E eu sou curada em nome de Jesus Cristo. Fui libertada pelo sangue de Jesus. E tipo assim, eu amo muito a passagem dele. Sabe? Porque ele passou por tudo aquilo que ele passou. Mas depois no final, Jesus fez ele se tornar governador. Tipo, cara, ele morava em outro lugar, totalmente diferente. E se tornou governador do Egito, tipo, era Deus ali. Porque estava nos planos de Deus, sabe? Muitas vezes eu não entendia o porquê eu tinha perdido meu pai, minha mãe muito cedo, porque eu perdi meu pai também muito cedo. Mas hoje eu vejo que estava nos planos de Deus. Porque Deus estava nos planos dele. Sabe? Os meus sonhos que eu tinha com a minha mãe eram os meus sonhos. Não sonhos com Deus. Sabe? E tipo assim, é uma coisa muito... Assim, gente, muito bonito. Agora a gente vai falar do amor de Deus. Depois a gente vai falar de outra coisa. Sabe? Quando eu fiz o discipulado, acho que quando estava na segunda lição, eu tinha que decorar as quatro leis espirituais, né? Isso aí, porque a cabeça tá meio assim. E tipo assim, já era pra eu ter sabido, já era pra eu ter memorizado essas 4 leis espirituais, desde quando eu morava lá em Guarulhos. Por quê? Porque quando eu morava em Guarulhos, a Carol ligava pra mim. E ela me fez escrever, sabe? E toda vez que ela ligava, ela falava pra eu falar o versículo, Deus me ama. Mas aí eu não decorei. Eu fingi que decorava. Sabe? Ela tava do outro lado do celular, eu pegava o caderno assim e ficava. Ela, você não tá colando não, né? Não, misericórdia, me arrependo, Deus, por isso. Me perdoa. Mas assim, gente, enfim. Mas quando eu cheguei, eu olhei assim pra Jéssica, eu olhei pra ela e falei, já era pra estar aqui na cabeça, sabe? Tudo isso. Aí ela falou, que bonito. Aí eu falei, mas quando eu memorizei aquilo, eu coloquei no meu coração, sabe? Porque, tipo, algo que esse versículo, não sei com vocês, mas comigo derrete meu coração, sabe? Meu coração fica todo derretido, igual a manteiga quando tá na frigideira lá. Frigideira. Fica derretidinho, eu fico, nossa, Jesus, te amo, cara. Nossa. Eu fico assim. Enfim. E esse versículo fala muito bem que Deus amou o mundo. Não foi só o pouquinho não, sabe? Foi o mundo inteiro. Não foi a metade de uma cidade, não. Foi toda. Estado, país, tudo. Enfim, né? E quando eu aceitei Jesus, ele foi ministrando esse versículo em mim. Você é amada. Eu te amei. Ao ponto que eu dei o meu único filho por você. Jesus te ama. Porque ele foi naquela cruz.
Gente, quem já assistiu Paixão de Cristo? Quem já assistiu Paixão de Cristo? Gente, vocês, quando assistem, vocês não choram? Porque eu choro. Quando eu choro, não, antes eu não fazia isso, mas quando eu assisto, eu ajoelho assim e falo, Jesus, eu te amo. Lógico que lá no filme, que aquele Jesus lá do filme lá, não compara que Jesus na vida real passou, mas eu choro só de ver porque é forte, é muito forte. Eu falo, Jesus, não acredito que você passou o dobro disso aqui. Eu ficava, meu Deus, me perdoa por todos os pecados que eu fiz. Nossa, eu choro muito quando eu vejo. E aí Jesus falando, te amo. Morri naquela cruz por você. Ele foi humilhado, rejeitado. Ele passou por tudo, porque ele veio como um homem, né? Vocês sabem disso, né? Ele veio 100% como um homem, 100% santo, né? Santo. Enfim, cara, ele passou por muitas coisas por nós. Ele deixou a tua glória por nós. E aí muitas vezes a gente fala, tem a cara de pau ainda de falar, Deus não me ama. Ainda muitas vezes sabendo da palavra, né? Deus não me ama. Ama sim. É o diabo colocando essas... De novo. Deixa ela aqui no canto. Essa caneta tá de brincadeira. E... Perdi o raciocínio, gente. E a gente fica... Deixa o diabo colocar esses pensamentos, né? Enfim. Lá em... Abre as suas Bíblias em 1 João 3, 1. Primeira João 3, 1. Tô falando muito rápido? Ah, bom. Tá entendendo? Que bom. Diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Até aí. Aí vai ter uma parte aqui. Eu vou falar dessa parte aqui. Tipo, aqui ele vai falar assim, o Pai. Vai dizer o Pai. E que nos concedeu, né? E de sermos chamados filhos de Deus, que de fato nós somos. Olha que maravilha! Olha só, um pai que está lá guiando os nossos caminhos. Como é maravilhoso saber disso. Eu não sei se vocês, mas eu acho maravilhoso. Enfim, tipo assim, quando Jesus, ele morreu naquela cruz, ele trouxe cura, libertação, o direito de nós sermos filhos de Deus, né? Porque nós fomos adotados por Deus. E de outras coisas maravilhosas que Jesus, através da sua morte e ressurreição, tá certo, né? Nos deu. Que vai, não só nesses versículos, vai falar em outras passagens também, em alguns, sobre que Deus é o nosso Pai. Esse versículo, Deus falava muito comigo, não nesse, nos outros, mas Deus falava muito comigo na questão de Pai. Porque sempre aonde eu ia, eu olhava para as pessoas e falava, cara, eu queria que meu pai estivesse aqui. Falava, cara, eu queria que minha mãe estivesse aqui. E sempre eu ficava assim, eu não tenho um pai, eu não tenho um pai. Às vezes eu falava, pronto, eu sou órfã, totalmente órfã, porque eu não tenho mãe e também não tenho um pai. Ficava assim. Na escola, eu não sei como ficou sabendo, mas enfim, essa notícia corre muito rápido. E sempre falava assim, você não tem pai, né? Você praticamente é órfão, não sei. E ficava falando, isso aí. Agora, pra gente entender, a gente vai lá em Isaías
49. A partir do versículo 15. Esse versículo fala muito comigo, cara. Que diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha só, versículo. Gente, antes eu não tinha resposta eu não tinha como debater com uma pessoa que falava que eu era órfã, que eu não tinha pai nem mãe. Eu ficava, é isso aí mesmo, sabe? Eu não sabia como falar, eu não sabia como dizer pra pessoa. Mas aí o Espírito Santo foi falando comigo, foi também usando pessoas para me ajudar, para tratar isso, para me mostrar que de fato Jesus é meu pai, que Deus é meu pai. É a mesma coisa, não? É. Que de fato Deus é o meu pai, que eu fui adotada por Ele. E hoje, quando uma pessoa chega e me fala isso, eu falo: não, meu querido, eu tenho um pai. E esse pai também é teu pai, ou seja, nós somos irmãos. Olha só que coisa bonita, velho. Então, tipo, eu tenho um pai, ele mora lá no céu. E outra, é melhor, ele é um pai excelente. Sabe por quê? Porque ele me põe para dormir, ele me acorda, ele me sustenta, ele guia os meus passos, ele me dá força. E quando eu estou triste, ele tá lá comigo. Quando eu estou chorando, ele está enxugando as minhas lágrimas. Que pai é esse? É só Deus mesmo. Então, eu tenho sim. E esse não é só meu, também é seu. Então, eu tenho um pai, eu não sou órfã porque eu fui adotada por ele. E toda vez quando o diabo coloca algo assim na minha cabeça, que ele tenta, ele fala: você não tem pai. Esse Deus não é o teu pai. Ele te abandonou. Eu fico, cara. E às vezes eu caio. Olha só. Muitas vezes a gente cai na mentira do diabo, né? Que dá até raiva. Enfim. Mas a palavra vai falar totalmente ao contrário do que o diabo fala. Porque Deus é um pai presente. Um pai que não abandona o filho seu. A tua mãe pode te abandonar. O teu pai pode te abandonar. Mas Deus não. Sabe, muitas vezes a tua mãe ou teu pai tá lá, viajou. E você tá sentindo algo e tá precisando deles. Sabe? Mas você tem um pai ali, que tá ali o tempo todo. Que não vai viajar, que não vai estar distante ali. Que está o tempo todo ali com você. 24 horas. Olha só, gente, que coisa. Enfim. Quando eu aceitei Jesus, tinha começado um processo na minha vida sobre o processo de cura, o processo de libertação. E o que eu precisava ser, na onde eu precisava ser libertada, assim, era disso, desses sentimentos de abandono, sentimento de rejeição. Ai, Deus não me ama. E foi aonde que Jesus foi tratando comigo, foi curando em mim. E quando eu aceitei Jesus, gente, eu não sabia nem orar, não sabia nem como começar. Às vezes eu ficava até com vergonha de dizer pai, né? Porque às vezes eu escutava as pessoas falar pai, né? Às vezes eu acho tão bonitinho o pastor, ele ia falar papai, gente. Eu fico, nossa, esse aí
totalmente a liberdade, olha. Isso aí, que é bonito de ver, sabe? Papai. Às vezes quando o Júlio tá orando, ele fala pai, pai, pai. Falo, nossa. E eu muitas vezes falo, Deus, Senhor, preciso ter mais isso. Pai, porque você é meu pai. Enfim. E aí, o que eu tava falando, gente? Eu tô assim. Gente, que vai voltar o que eu tô falando, porque eu me perdi. Jesus foi me mostrando que eu era filha dele, que eu era preciosa dele, uma menina preciosa para ele, importante para ele, importante para o reino dele, enfim. E uma coisa que ele foi me mostrando, que quando eu me trancava dentro da minha casa, ele estava lá comigo. Quando eu ficava muitas noites chorando, ele estava ali comigo. Quando eu perdi meu pai, uma coisa que eu tive uma experiência incrível foi que quando eu perdi o meu pai, eu senti um abraço tão grande que eu olhei assim para minha segunda mãe, que eu falo segunda mãe, mas é minha madrasta. Eu olhei assim para ele, mas já, gente, eu me empolguei. Eu olhei assim para ele e disse, eu olhei assim para ela e falei assim, não é, esse abraço não vem dela, mas vinha do Espírito Santo. Hoje eu sei que vinha do Espírito Santo. Hoje eu sei que quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, o Espírito Santo estava ali comigo, falando assim, eu estou aqui com você, eu estou te consolando, eu que vou cuidar de você, agora eu sou teu pai, enfim. Sabe? E quando eu aceitei Jesus, eu permiti que ele curasse todas as minhas feridas, que tirasse todo esse sentimento de rejeição da minha vida. Na verdade, essas mentiras que o diabo vinha jogando assim em mim. E Jesus sempre falava, não, você é amada, você é especial, você é importante. Em nenhum momento eu te deixei só, em nenhum momento eu vou te deixar só. Sabe, nós precisamos estar dando ouvido a Jesus do que ao diabo, sabe? Não deixar que esse sentimento entre no nosso coração. Não deixar que essas mentiras entrem nos nossos corações. Muitas vezes a gente fica dando ouvido para ele, enfim, e acaba acreditando, porque a gente acredita em qualquer coisa, não sei o que, acredita. E a gente tem que parar disso. Muitas vezes Jesus está falando assim, eu tô com você, eu não te abandonei, eu te amo, mas você tá assim, nossa, Jesus não me ama, Jesus não me ama. E na verdade ele não tá falando isso. Ele tá falando que te ama, que precisa de você, que quer você. Entendeu? Que quando ele morreu na cruz, ele morreu por você. Porque aqui dali é uma prova, gente, de amor muito grande. Porque se você for ver, nenhum pai, nenhuma mãe vai dar um filho para morrer por outra pessoa, ainda mais com o pecado que o outro fez. Mas Jesus se fez carne, morreu na cruz. Mas Deus deu seu único filho e morreu na cruz. Sabe? A parábola do filho pródigo, né? Ele mostra que o cara saiu pra ir, mas depois ele volta sem nada. E quando ele volta, o pai dele recebe de braços abertos. Pai recebe de braços abertos. Pai. Quando você vai fazer uma aventura lá fora, quando você estiver totalmente destruído, você tem um pai aqui esperando por você para remover essa tristeza, curar essa ferida que dá dentro de você, para te abraçar e dizer, filho, eu te amo, filho, eu não te abandonei, filho, eu nunca te esqueci, e filho, eu nunca vou te esquecer. Então, se coloca de pé, se coloca. Vem, eu quero convidar vocês para vir aqui na frente. Todos vocês. Mais
fazer é, não vai ficar junto. Bem longe, afastado, tá? É grande aqui, ó. Afastado. Mais perto, gente. Não tenha medo. Mais perto. Tá bom. E neste momento você vai estar abrindo o teu coração para Jesus. Permitindo que Ele entre dentro do seu coração e cure as suas feridas. Neste momento você vai estar escutando a voz de Jesus dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu sou o teu pai. Nesse momento você não vai se importar com quem está na sua direita, esquerda, atrás, à frente. Ou muito menos vai ficar se preocupando o que eu vou fazer depois do culto. Não, neste momento é você e o Pai. Porque o Pai está te esperando. Em Apocalipse 20. Peraí. Em Apocalipse 20. Vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você abrir a porta do teu coração e ouvir a voz dele dizendo: eu estou aqui, eu quero entrar, ele vai entrar, vai curar suas feridas, vai mostrar que todos esses sentimentos de rejeição, de abandono é mentira. Porque é isso que o diabo coloca nas nossas mentes. Mentira. Porque ele é astuto. Ele é o pai da mentira. E neste momento você vai abrir o teu coração para Jesus. Vai deixar ele entrar. Não importa quem tá na frente, que enfim, se quiser se ajoelhar, ajoelha. Se quiser chorar, chora. Se você quiser chorar porque tem algo no teu coração, chora. Que Jesus está aqui e Ele quer te curar. Ele quer te libertar. E a gente vamos expulsar todos esses demônios que tem lançado isso nas nossas vidas, na sua vida, em nome de Jesus. Então feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Obrigado, Pai amado, por cada dia estar falando com os teus filhos, Pai. Por estar, Espírito Santo, abrindo nossos ouvidos e abrindo nossos olhos, Pai. Espírito Santo, neste momento, Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Pai amado. Nós abrimos nosso coração para Ti, Jesus, para que o Senhor entre e cura as nossas feridas e nos transforma, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Espírito Santo, o Senhor já derrotou o inimigo, Pai. Então neste momento nós também vamos derrotar. Vamos fazer essas mentiras dele cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Pai. Oh Jesus, o que eu posso dizer, Pai, sobre o teu santo amor, que é doce e agradável, que é maravilhoso. Como, Pai amado, que palavras eu posso descrever esse teu amor, Jesus. Como eu posso, Espírito Santo, o que eu posso fazer? Nada, Deus. Simplesmente sentir o teu santo e perfeito amor. Simplesmente fazer isso, Pai. E abrir o meu coração para que o Senhor entre e reine eternamente. Espírito Santo, estou aqui. E lhe peço, Pai amado, perdão, Pai,
sentimento de abandono, pois tu está aqui, e o Senhor não abandona o filho seu. Venha estar mostrando para os teus filhos que eles são amados por ti. Sempre foi e sempre vai ser, Pai. Que esses demônios possam estar caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois há poder no teu santo nome, há poder no teu santo nome. Venha, Pai, nos envolver no teu santo amor, na tua santa presença, em nome de Jesus, Pai. E que não venha ser só nós aqui, mas aquelas pessoas de lá de fora, Pai, que muitas vezes passam por isso. Que elas venham saber que aqui o Senhor está de braços abertos, recebendo, querendo abraçar, querendo amar, querendo que eles vivam coisas novas, em nome de Jesus, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, venha sobre este lugar, inundar cada coração nesta noite, Espírito Santo. Encher cada coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Espírito Santo, que aquelas pessoas sintam tanto amor, Pai. Que aquelas pessoas venham saber que o Senhor está de braços abertos para receber, Espírito Santo. Me deu um coração igual Em nome ao de Jesus, vem nesta noite, Pai, neste lugar, falando com os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. mais alto. Eu irei sempre a ver tua face. É preciso subir mais alto. Eu irei, eu irei por onde quiser, por onde quiser. Eu irei, por onde quiser, por onde quiser. Se o rio